uma viagem sem sair do lugar, um passeio pelo mundo da imaginação, um entretenimento, um passatempo, um hábito saudável que estimula o nosso cérebro, está relacionado à saúde e também ao senso crítico. Hoje vamos falar sobre o poder da leitura, que pode nos levar muito longe. Então não perde tempo e vem comigo nesse papo. Pode Papo! Pode Papo no ar, hoje o nosso encontro por aqui é para falar sobre os livros, isso mesmo. Mês de abril a gente tem duas datas bem importantes relacionadas a esse universo das histórias, né, que a gente gosta tanto de viajar por esse mundo da imaginação. Dia 18 é o Dia Nacional do Livro Infantil e dia 23 o Dia Mundial do Livro. Então a gente vai trazer esse tema aqui para o nosso bate-papo e inclusive já te convido a participar de um movimento que a gente vai colocar nas nossas redes sociais para compartilhar. Conta lá pra gente qual que é o livro que você está lendo. Vamos compartilhar essas boas ideias, esses títulos interessantes para a gente multiplicando esse universo da imaginação. E aqui no nosso programa a gente vai tratar exatamente desse mundo dos livros, né? Então, como é o mercado, como que a gente incentiva a leitura, né? Muita gente fala exatamente isso. A gente não nasce com essa vontade de ler livro. A gente tem que ir incentivando. Não existe um dom. É uma vontade que a gente começa lá pequenininho na infância e vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. Então, para a gente mergulhar juntos nessa jornada, olha só quem a gente está recebendo aqui no estúdio da TV Vanguarda, Stefânia Andrade, que é professora e escritora. Já tem mais de 14 livros aí escritos, né? Tem um projeto de leitura muito bacana também, que foi aplicado aqui na Rede Municipal de São José dos Campos e é muito premiado. E também tem 2 best-sellers numa plataforma de livros digitais. Stefânia, obrigada, viu, por estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês para falar de coisas tão boas quanto livros. Maravilha! Isso. Queria que vocês contassem um pouquinho pra gente essa relação que vocês têm, né, com o livro, porque eu imagino que não despertou isso só profissionalmente. Vocês já deviam ter alguma relação muito gostosa lá atrás e que levou vocês para esse mercado. Eu costumo dizer, Vanessa, que eu fui muito privilegiada, porque eu nasci numa família de professoras, né? Inclusive aqui na Vanguarda a gente teve uma reportagem sobre o tanto de professoras que tem na minha família. Que legal! Né? Exatamente, foi num dia dos professores. Então todas as tias, temos várias primas, minha mãe professora. Então os livros fizeram parte da minha vida desde sempre. Então eu me lembro de eu lá com 9, 10 anos, minha mãe recebia os catálogos da editora Ática, da série Vagalume, para ela poder escolher quais ela queria levar para a escola. Então os professores recebiam, né? E eu ficava enlouquecida com aquilo e ficava esperando chegar os livros. Então eu era encantada. E eu estava até contando para a Cíntia hoje mais cedo que aos 15 anos eu escrevi pro Pedro Bandeira. E ele me respondeu. Não acredito. Foi demais, demais. Eu lembro de ligar, gente, pro meu namorado, que é meu marido hoje, dizendo: Pedro Bandeira me escreveu. Ele falou: quem é esse Pedro? Eu falava: meu filho, se você não sabe quem é Pedro Bandeira, você não vai poder namorar comigo. Então foi muito gostoso. Eu tive sempre essa vivência com muitos livros em casa. Então eu digo que eu sou privilegiada, então sempre fui apaixonada por livros e durante a adolescência, durante a vida adulta, eu continuei. Eu fui mantendo, né, isso tudo e hoje eu sou apaixonada tanto pelos livros físicos quanto os digitais. Fui um pouco relutante no começo, né, eu acho que como todo mundo, mas hoje eu vejo como duas formas, né, maravilhosas da gente ter acesso aos livros. Então eu não deixo, tem sempre livro do lado da cama e ali o aparelho do Kindle, seja o próprio celular, enfim, tá sempre cheio de livros. Isso é muito bom, né? Agora, acham que facilitou nesse sentido das pessoas pelo menos terem um contato maior com o livro? Eu vou até colocar, depois que vocês responderem, alguns dados com relação à leitura, porque no Brasil esse índice ainda é preocupante. Mas, de certa forma, esse movimento, que talvez esteja devagar ainda, mas já está mais próximo da população, o livro? Eu acredito que sim. Eu vejo que a questão do livro dentro da escola já é uma realidade na maior parte do Brasil, mesmo que não em todos os lugares, como a gente tem privilégio da nossa cidade, mas hoje existe assim uma preocupação muito grande em ter livros dentro das escolas. Além disso, existem diversos projetos comunitários pelo Brasil que sempre, né, trazem o incentivo à leitura. E aí é muito interessante a gente pensar na questão do digital. Inclusive hoje, a gente tem uma galerinha que está fazendo um movimento incrível lá naquela rede social de vídeos, de dancinha e tal. Lá dentro eles fazem projetos
de livros, resenhas literárias em 1 minuto. Então, assim, é incrível pensar que eles estão trazendo para o mundo deles, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, dentro do online, esse mundo dos livros. Então, eu acho incrível a gente poder lidar com todas essas opções. Às vezes, você dá um passo e você está com o livro na sua mão. Sim. E é fantástico a gente pensar, por exemplo, a rede municipal tem acesso a uma plataforma de livros incrível, né? Que os alunos, eles têm uma senha, eles entram e eles podem ler tudo que tem lá destinado à faixa etária deles ou que os professores deles indicaram. Então, eu, por exemplo, tenho acesso a todos os livros que estão sendo lidos por todos os meus alunos. Então, eu falo assim, gente, olha quantas oportunidades que vão aparecendo. Obviamente que cada município, cada estado vai aderindo da sua forma, mas a gente fala sempre, né, ressalta o quanto que São José tem trazido essas possibilidades. Então, são crianças que podem não ter livros em casa, mas elas tendo acesso a um celular, elas têm ali acesso a uma infinidade de livros, além da biblioteca da escola ainda, né? Então, é lindo. Eu vou aproveitar, Stefânia, que você deu essa deixa aqui pra gente, né? Eu entrei em contato com algumas escolas da nossa região, então eu tenho exemplos aqui de São José dos Campos, de Jacareí, são escolas municipais, e eu pedi para que essas escolas compartilhassem com a gente exatamente esses projetos de leitura. Então, como que hoje em dia eles vêm praticando a leitura em sala de aula, leva o livro, né, para a criança. Então, eu vou colocar aqui o primeiro exemplo, né, é o projeto Viagem Literária, da professora Carmen, e ela traz essa parte mais lúdica, né, desse aprendizado, e depois eu quero que você compartilhe o seu projeto com a gente também. A gente vai ver um exemplo da Escola Municipal Zeli de Toledo Dias. Olá, eu sou a professora Carmen, da sala de leitura da EMEI Zeli de Toledo Dias. E aqui na nossa escola, eu sou a comandante de um projeto muito especial, a Viagem Literária. Nesse projeto, as crianças escolhem semanalmente um livro da escola para partilhar com suas famílias. Temos até o nosso passaporte de leitura. Cecília, quando a gente vem da sala de aula para a sala de leitura, como a gente vem? De avião. A gente vem de avião. Que delícia, né? Já vamos dar aqui parabéns para a Carmen, né? Porque você viu que é uma professora que entra no projeto, né? Então, ela viaja junto com os alunos nesse mundo da imaginação. Eu queria que vocês trouxessem, né? Qual que é a sensação que dá da gente já estar incentivando e o livro ali já na mão da criança, né? E a importância, você viu que tem um envolvimento com os pais também, né? Que isso é fundamental quando a gente fala do livro em si. Ela trouxe todo o lúdico, né? Ao invés de só, toda semana nós temos empréstimo, ponto. Não, né? Nós temos uma comandante que traz as crianças de avião. Depois, né, essas crianças levam um livro e levam o passaporte para casa. Gente, fantástico, incrível. Eu acho que traz, assim, uma grandiosidade. E eu costumo dizer que os professores, às vezes, esquecem, porque é um peso grande. Quando a gente diz assim, a gente influencia demais a vida dos nossos alunos. A gente, por vezes, determina, né, algumas coisas na vida deles. Então, se a gente dá importância, eles dão importância. Então, isso é muito importante mesmo. Essa professora mostrando e colocando, enaltecendo a leitura, né, para aquela criança, para aquela família. Então, é óbvio que essas crianças vão comprar o projeto. E queria, Stefânia, que você compartilhasse com a gente que você tem exatamente um projeto que era desenvolvido dentro de escola, né, e que foi super premiado. Sim, sim. O projeto Ordem da Fênix, né? Foi um projeto que eu desenvolvi quando eu estava no programa Sala de Leitura, assim como a professora que acabou de aparecer, mas eu estava trabalhando com os anos finais do Fundamental, do 6º ao 9º ano, e eu desenvolvi esse projeto, iniciei em 2016. Era um projeto a gente fazia a questão do movimento literário no contraturno. Então, era como se fosse um clube do livro, né? No contraturno, e o objetivo era a gente estudar toda a saga Harry Potter e as crianças poderem ler. E aí, para fazer parte, eles tinham que passar por provas e tudo mais, era muito interessante. Mas provas divertidas, né? Porque a gente fala provas aqui, já fica todo mundo de provas, não? E era bem gostoso, né? Porque, na verdade, eles tinham que ter um mínimo que era ter assistido o primeiro filme. Porque se ele não tivesse assistido o primeiro filme, ele não tinha noção do que a gente ia falar. E aí, o que aconteceu? O projeto, naquele ano, eu comecei com 16 alunos. E a gente tinha, no meio das leituras e da comparação de livro e filme, a gente tinha aula de quadribol, aula de poções, a gente tinha duelo de feitiços, oficina de varinhas e tudo mais. Então, a Vanguarda foi lá na escola, foi uma coisa linda, foi um projeto premiado. Ele foi
colocado em outras escolas, eu desenvolvi ele em outras escolas depois, né, da rede também, e desde 2020 eu tenho ajudado professoras do Brasil inteiro a desenvolverem suas próprias Ordem da Fênix. Eu lembro da gente até se encontrar e fazer matéria para o jornalismo no Parque da Cidade, porque uma das etapas tinha um movimento lá Foi na de semana bruxaria. Cassiano Ricardo. A gente uniu Cassiano Ricardo com Harry Potter, o que parecia improvável, mas na semana Cassiano Ricardo a gente fez um caça ao tesouro em que os alunos que faziam parte da Ordem da Fênix, que na época já eram 40, eles lá dessa escola municipal, eles foram para lá para fazer o caça ao tesouro com a ajuda da Academia Josense de Letras, da qual eu faço parte também. E em cada estação eles tinham que responder coisas de Harry Potter para receber coisas do Cassiano. E quando eles chegavam no baú do Cassiano tinha uma carta, que eu não sei se vocês sabem dessa carta. Ele deixou uma carta de verdade, dizendo que um dia ele sabia que crianças com alguns poderes mágicos aqui de São José dos Campos iam conseguir continuar o legado dele. E aí chegou lá, elas encontraram essa carta dele e várias das suas obras. Foi incrível. Terminamos com um sarau que uniu Cassiano e Harry Potter. Eu lembro que a matéria ficou maravilhosa. Eu tava lá junto com vocês depois nessa experiência. Foi incrível, eu lembrei agora. As crianças compararam, né, o Cassiano com a J.K. Rowling, a autora do Harry Potter. E elas falaram que só tinha uma coisa que elas não se conformavam. A J.K. tinha sido reconhecida em vida. E o Cassiano deveria ter ficado tão famoso e tão rico quanto a J.K. Rowling. E é interessante porque a gente tem esse registro pro olhar da cidade, né? Sim. Dos talentos da cidade. Sim. Né? Sim, é muito legal. Mas, né, eu quero aproveitar que a gente está aqui feliz, né? Falando desses projetos, mostrando essas crianças já envolvidas. Mas a gente sabe que a gente ainda tem que percorrer um longo caminho, né? Quando a gente fala de mercado de livros, do acesso aos livros, né? E queria trazer alguns dados aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Então eu peguei um dado do Censo 2022 do IBGE, apenas 16% das pessoas acima de 18 anos compram livros ou compraram, né, livros nos últimos 12 meses, né? Aí quando a gente vê essa porcentagem, não assusta um pouco? Muito pequeno. Muito. Né? É por isso que às vezes a gente fala que a gente vive numa bolha, né, gente? Porque nós estamos numa cidade, numa região, né, que tem muitos projetos, né, culturais, sim, literários e tudo mais. Mas, gente, o Brasil é muito grande, né? E a gente sabe que ainda falta muita coisa, que muita estrutura coisa mesmo, precisa... né? Exatamente. É uma pena. É uma pena. Eu acho que a gente está no caminho certo, né? A gente está no caminho certo com os projetos, mas eu acho que talvez alguns outros lugares precisavam vir para cá para fazer estágio com a gente. Né? Como é importante a gente ler, inclusive para a gente conseguir escrever, porque está tudo muito relacionado, né? Nesse entendimento. Eu tenho que ler muito para eu conseguir construir ali a minha história, para eu entender como é que eu vou colocar tudo isso no papel. E você dividiu comigo, Stefania, que você lê muito, né? Muito, muito. Normalmente mais de 100 livros por ano. Gosto demais, eu sou apaixonada por livros e tem alguns momentos eu tenho até que dar uma segurada, porque assim, se eu pudesse, gente, nossa, é uma coisa louca, é um por dia, assim. Então eu costumo dizer, né, e as crianças quando me entrevistam, eles falam assim, o que você mais gosta de fazer no mundo? Eu falo, gente, é ler. Não é escrever, não, escrever vem depois, eu amo também, mas se eu pudesse fazer uma única coisa, né, pro resto da vida, escolhe só uma coisa que você vai fazer pra sempre, é ler. E eu gosto de ler diferentes tipos de literatura, como eu disse, de literatura infantil, eu sou apaixonada por romances românticos, romances de época, romances medievais, eu sou apaixonada. Mas também tem uma outra área que eu gosto demais, que são os livros que a gente chama de livros técnicos, livros de autoajuda e tudo mais, que são normalmente os livros mais vendidos do nosso país hoje, estão nessa área, né? A gente tem sim os da área de ficção, mas é muito forte a não ficção aqui no Brasil. E é dentro dessa não ficção que hoje eu também tenho ajudado outros profissionais a escreverem os seus próprios livros. Exatamente essa pergunta que eu ia te fazer agora, né? Que você dividiu com a gente que você é ghostwriter. Vamos trazer esse conceito aqui para o português, né? Que seria ali o fantasma, né? Por que tem esse conceito? E o que é exatamente essa habilidade, essa quase que uma profissão, né? Um novo caminho dentro da parte de redação, de escrita, de texto. Sim, o ghostwriter, né, gente? Ele nada mais é do que o escritor fantasma, né? E ele já é uma profissão regulamentada e aqui no Brasil ela ainda é
muito, vamos dizer, tímida ainda, né? Ou talvez mal entendida. Exato, não é muito divulgada. Nós temos poucos ghostwriters no Brasil, profissionais que trabalham só com isso. Mas, gente, só parar pra pensar um pouquinho. Vocês imaginem pessoas muito famosas que fazem muitas palestras, tá? Imagina aí, imaginem. Alguém que é muito famoso, tá muito na mídia, dá muita palestra e lança um livro a cada 2 meses. Como seria possível essa pessoa escrever um livro e ser publicado a cada 2 meses? É impossível. Então, essas pessoas, elas contam com um profissional que é o ghostwriter, que é, vamos dizer, o escritor fantasma, que vai pegar o conteúdo daquela pessoa, tá? O conteúdo já daquela palestra, daqueles cursos que essa pessoa dá e vai transformar no livro, tá? Hoje, inclusive, a gente tem um outro profissional, sempre houve, né, dentro dos jornais, que é o copydesk. Então, dentro hoje da literatura, a gente usa tanto o copydesk quanto o ghostwriter. O ghostwriter, normalmente, ele tem mais autonomia para escrever o livro do começo ao fim e depois ele entrega pro dono do conhecimento só corrigir. Quando a gente está falando de um copydesk, já é o contrário. Então, a Vanessa tem muita coisa escrita. Ela já escreveu muito, mas ela não tem tempo de organizar isso num livro. Aí ela me entrega todos os textos dela e eu organizo isso num livro. Então, hoje eu presto esse serviço. Hoje eu trabalho com a parte de ghostwriter, de copydesk. Eu ajudo profissionais, então, seja na área de saúde, de educação, de direito, de terapias, autoajuda, todas essas pessoas, todos esses profissionais a colocarem o livro deles no mundo, uma vez que o livro, né, ele traz uma autoridade que só o livro traz. E o caminho para a gente conseguir, por exemplo, publicar, ir atrás de uma editora, como é que funciona hoje em dia isso? Hoje está muito mais fácil do que há 10 anos, 12 anos, quando eu comecei. Porque a gente tinha menos editoras e a gente tinha algumas regras que eram muito engessadas. Hoje existe até, gente, publicação sob demanda. Então você faz um contrato com uma editora, que você faz um contrato inicial de 50 livros, por exemplo, você paga para uma editora publicar o seu primeiro livro e aí depois eles fazem o seguinte, eles colocam o seu livro na site deles, uma pessoa no Rio Grande do Sul quer o livro, compra e eles imprimem, embalam e entregam para essa pessoa. Uma pessoa no Rio Grande do Norte pediu o livro. Eles imprimem um livro e mandam para essa pessoa. Isso era impensável há 10 anos. Você tinha que fechar um pacote, 500, sei lá, 1000 livros e tal. Era tudo muito caro. Então, um investimento muito alto. Então, assim, menos de 15 mil reais, você não fazia um livro, né? Eu fiz empréstimo, gente, para fazer meu primeiro livro. Eu fiz empréstimo. E todo mundo me dizia que eu tinha que fazer 200 exemplares, porque era muito caro. Eu é que fui muito audaciosa e fiz 1000 livros e vendi em 20 dias. E aí eu já tive que fazer uma reimpressão, foi muito bom. Já dá aquela gostosa, né? E hoje, então, já tem essa mudança. Então, por exemplo, o trabalho que eu desenvolvo hoje por meio de uma empresa, eu presto serviço para essa empresa que também já tem uma editora. Então, a gente hoje, a gente faz isso, a gente faz esse elo entre os profissionais de diversas áreas e também a editora. Então, por exemplo, Vanessa, se você quiser hoje me contratar para fazer tudo, a gente, por meio de uma entrevista, por meio do seu material que você vai me entregar, eu te entrego o livro pronto e organizado a sua sessão de autógrafos. Com tudo. Legal. Tudo pronto. Toda a parte de revisão, diagramação, tudo pronto, né? Eu escrevo, eu acompanho todo o processo de revisão, que eu também tenho outras pessoas para fazer. Eu acompanho o processo de diagramação do livro, toda a parte que vai para a gráfica e a gente só organiza a sua sessão de autógrafos. Você só tem que pensar no look. Gente, é realmente um mercado que já está pronto ali. Eu concordo, são profissionais que às vezes não têm esse tempo. Não tem tempo. E não tem o conhecimento da escrita, porque é específico, né? Então, assim, por exemplo, se a pessoa deu uma palestra, é uma forma que ela vai passar o conteúdo. No momento que ela passa aquilo para o papel, isso se transforma num outro conteúdo. Sim. E eu digo sempre para esses profissionais, é que as pessoas ainda têm um pouco de relutância. Como assim? Eu não vou escrever o meu livro, você vai escrever? Né? Eu falei, não, mas o seu livro é a sua essência, é você que está escrevendo. Só que você não tem obrigação, dependente da sua área, porque, gente, às vezes a pessoa é advogado, ele sabe muito, mas dentro da área dele. Ele não tem o desenvolvimento literário para transformar aquele conhecimento em algo que o público vai conseguir entender, enfim. Então, essa é minha expertise. Então, eu tô aqui para poder ajudá-los a fazer isso, né? Colocar esses livros no mundo. E tá sendo um processo lindo, tô amando. E queria saber de vocês, né? O que vem na cabeça de vocês quando vocês vão compartilhar uma boa leitura que vocês estão lendo, por exemplo?
Eu penso que quando eu leio alguma coisa que eu gosto muito, eu quero que todo mundo leia. Então eu fico enlouquecida. E a gente tenta fazer esse movimento com os alunos. Então, com os meus adolescentes há 2 anos, por exemplo, logo que a gente voltou da pandemia, eu fiz esse movimento com eles, mas comecei primeiro com seriados, com séries, porque eles estavam todos viciados em séries. E aí a gente fez uma roda, e aí assim, quais são as séries que vocês estão assistindo e por que eu deveria assistir? Então eles começaram, a gente foi trabalhar argumento, né? E aí depois que a gente foi com a parte de séries, e inclusive eu fiz um desafio, que quem conseguisse ter o melhor argumento, eu ia assistir a primeira temporada da série. Eles falavam, se qualquer tipo de série, adolescente é fogo, adolescente né? já vai no desafio qualquer tipo, qualquer, se o seu argumento for o melhor, vai ser. Então a gente fez esse trabalho por 2 semanas e depois eu vim trazer isso pro livro. E aí eu fui apresentar os booktubers para eles, que são os youtubers que falam de livros. E muitos deles muito jovens. E aí, gente, é incrível. Eu passava um booktuber lá por 3 minutos falando de um livro, todos os alunos queriam ler o livro, né? Então eles foram percebendo o quanto a indicação era importante. E desta forma, eu fui chamando a atenção deles para que eles pudessem fazer indicações para a escola. Então a gente fez um mural interativo para que todo mundo ficasse incentivando. E isso foi muito gostoso, porque a gente foi inclusive tirando das prateleiras livros que não eram tão lidos, que não estavam ainda sabe, no auge. Então é a mesma coisa que eu faço no dia a dia. Então eu sou muito apaixonada por alguns autores ou por algumas séries de livros e eu quero que todo mundo leia. Aí eu tenho até uma indicação, eu posso dar uma dica? Agora já quero saber, já como se fosse o nosso primeiro post ali, o primeiro comentário. Vou falar pra vocês. Existe uma escritora brasileira chamada Mônica Cristina. Ela é incrível. Não tem um livro dela, sei lá, os livros dela eu já li, acho que ela deve ter mais de 40 livros. Os livros dela são incríveis, são fora de série. E ela tem especificamente 2 coleções que contam história de famílias, né? Sabe quando você tem uma mãe, um filho e tem vários filhos, depois netos? Aí ela vai contando a história de cada um deles em um dos livros. Obviamente, o romance da vida de cada um deles. Gente, é incrível. Então, assim, a autora Mônica Cristina, pra mim, é a autora brasileira mais maravilhosa para romances românticos, né? Então, do mesmo jeito que a gente lê a Nora Roberts ou a Julia Quinn, né? A gente lê em outras trazendo de outras línguas para a tradução. A Mônica Cristina, para mim, é a minha dica de hoje para vocês. É a sua referência. Eu queria trazer para esse nosso último bloco exatamente a importância da leitura. Então, a gente já falou sobre o mercado, né? Como é que começa essa vontade de ler, todos esses exemplos maravilhosos dessas escolas aqui da nossa região. E vamos trazer um pouquinho para esse contexto da saúde, né? Como é que é importante e como isso pode desenvolver, né? Acho que se a gente colocar ali como tópico principal, talvez, né? As pessoas às vezes nem imaginam, mas o desenvolvimento do cérebro como um todo, né? Quando a gente lê, quando a gente fala de leitura e saúde, isso está muito relacionado, porque a gente faz várias conexões, esse mundo da imaginação. Eu vou citar aqui alguns exemplos e vocês podem ir complementando, né? A gente falou aqui da criatividade, como ajuda com a criatividade, o senso crítico, o que mais que vocês acham que a literatura ajuda? E a questão terapêutica também. Então, a gente tem que parar para pensar que, por exemplo, as clínicas de reabilitação de todos os tipos, não só de dependências, mas as questões de saúde diversas, elas usam a leitura como questão terapêutica. Então, exatamente para essa coisa que pode te acalmar, que pode te tirar o foco num momento muito difícil. Então, por exemplo, eu conheço um projeto de uma pessoa do interior de Minas, eu não vou lembrar o nome exatamente, mas ela trabalha com luto. E aí ela traz as leituras dentro do luto, mas leituras diversas da literatura, né? Então, olha que interessante quão terapêutico pode ser, né? Então, a questão da saúde no geral, né? A outra coisa interessante é a questão do humor. Não sei se vocês já devem ter visto sobre isso também, mas a gente tem estudos, né? Falando da importância do humor, né? E da risada e tudo mais, e do bom humor na nossa vida. Então, ter acesso também a pitadas, né? De humor por meio do livro, né? Ao longo do nosso dia, da nossa vida, é muito gostoso. Haja visto que as nossas crianças, quando elas descobrem os livrinhos de piadinhas, minha amiga, aquilo é o caos. As minhas alunas, gente, elas falam de crush literário. Já tem isso também! Sempre existiu, só que agora tem um nome, né, gente? Porque, na verdade, eu acho que todo mundo na vida já se apaixonou por algum personagem. Então, eu me lembro, olha que coisa louca, eu lá com 12, 13 anos, eu me lembro de ler A Maldição do Tesouro do Faraó, que era da série Vagalume, e eu me apaixonei pelo Ciro, né? Era um menino que tinha a mesma idade que eu, 12 anos naquela época. E olha quanto tempo atrás
E eu lembro disso. E ao longo da minha vida, diversas vezes, eu tive vários crushes, né? De a gente se apaixonar pelo personagem em si, né? E não só um personagem masculino, mas enfim, se apaixonar tanto pelos personagens, né, da história, que a gente fica encantada por eles. E é a mesma coisa que acontece nos filmes. Sabe quando a gente começa a colocar pôster na parede, né, dos atores e tal? É que a gente não tem o pôster dos personagens, mas se a gente tivesse, a gente colocaria. As minhas alunas chamam de crush literário. E que os namorados não podem ter ciúme. Olha que movimento, né? Como a gente traz o livro, a história para outro contexto, né? É incrível onde a imaginação pode ir, a criatividade, aonde que o livro, né, uma boa história pode te levar. Eu fico aqui pensando se o mercado está aberto para essas novas possibilidades. O que você percebe, Stefânia? Há um movimento para que se cada vez mais publique livros, que tenha Sim. Porque o público está querendo, é isso? Sim, e aí as pessoas têm medo de pensar, nossa, mas o livro físico vai acabar? Essa é a pergunta que eu mais recebo dentro da área, né, no mercado do livro. Gente, não vai acabar, porque é a mesma coisa da TV, do rádio. Quando a TV veio, eles falaram, nossa, o rádio vai acabar. Então, algumas coisas realmente são substituídas por outras. Mas, no caso do livro, ele não vai acabar, gente. Ele não vai acabar porque existe uma paixão absurda do ser humano, e eu não estou dizendo só de quem tem a nossa idade, mas as crianças pequenas também, que é o contato com o livro. E o livro digital, ele vem como a mais, é a mesma coisa da gente dizer, eu amo rádio, eu amo ouvir, né, streaming só de áudio, mas eu também amo a TV e eu amo assistir vídeos, né? Então, uma coisa, ela complementa a outra. Então, eu vejo o livro dessa mesma forma. Então, a gente está com um mercado aquecidíssimo dentro do mercado do livro, muito aquecido. Livro ali dentro da bolsa, que ele é menorzinho, por aplicativo, ou então no seu próprio celular você consegue ler, ou então dentro de um contexto dentro de casa, né, que você pega o seu livro gostoso, senta num cantinho gostoso, toma um chá, um café e lê um capítulo gostoso. São muitas possibilidades. E a gente tem que pensar que a gente tem que dar o exemplo para que essa nova geração esteja dentro desse contexto. Não importa se ele vai ser digital, se ele vai estar ali na sua mão, mas que esse mercado continue crescendo. Sim, e uma dica que eu costumo dar para os pais, Vanessa, é o seguinte: quando é muito importante que você sente para ler com seus filhos os livros que eles estão trazendo, os livros que eles gostam. Mas em alguns momentos ao longo da sua semana é importante que você sente com o seu livro. Ele leu o dele e você lê o seu. Porque você traz esse modelo leitor de que não é só livro infantil. Porque pode ser que essa criança cresça achando que somente crianças leem. Porque minha mãe só lia quando eu era criança. Aí agora eu sou adolescente, ela não lê mais comigo, mas ela também não lê o livro dela. Enfim, então os pais sentarem com os livros deles. Né? Senta lá o pai com o livro dele, a mãe com o livro, seja no aplicativo, seja no livro físico, e a criança com os livros dela. Então, é um excelente modelo leitor. É muito gostoso a gente poder falar um pouquinho sobre o livro, né? Sobre essa viagem pelo mundo da imaginação, como tem tudo a ver com a nossa saúde também, com o nosso senso crítico, até para a gente entender melhor uma informação que está chegando ali pelo telejornal. Se você tem toda uma bagagem, toda uma leitura sobre aquele assunto, você vai entendê-la muito melhor. E isso tem tudo a ver com desinformação. Olha como as coisas vão se conectando dentro desse mundo que a gente fala que é da imaginação, mas é o da leitura e é o do senso crítico também. Então eu espero que você tenha gostado bastante do nosso bate-papo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Eu adorei nosso encontro de hoje e te espero no próximo Pode Papo, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, meninas, por esse encontro gostoso. Obrigada, foi maravilhoso. Muito bom.